graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui neste último domingo de maio, encerrando as celebrações do mês da família. Grandes coisas fez o Senhor por nós neste mês e por isso estamos alegres. Não estamos alheios ao sofrimento, ao lamento, à dor deste tempo, mas estamos confiantes no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa maior porção. Quero desde já agradecer a você que aceitou o nosso convite para assistir o culto da Igreja Batista Copaleme, você meu amigo, você familiar, e também agradecer uma vez mais a presença do pastor Gilson Bifano, presidente do Ministério Oicos, que mais uma vez está conosco e encerra então essa série de pregações no mês da família. Muito obrigado, nosso desejo é que o Senhor abençoe muitíssimo o seu ministério, a sua família, alargue as fronteiras da sua existência, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. E agora nós queremos estar orando ao Senhor para que Ele nos abençoe neste culto. Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos na beleza de tua santidade. Invocamos a tua presença em nosso meio. Pedimos que o teu Santo Espírito visite cada vida, cada lar, cada família nesta noite. Que o teu nome seja, através de nós, glorificado. Que a tua palavra transformadora possa fazer uma grande obra nesta noite. Vem estar conosco, fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz. E aceita, Deus, o nosso culto, a nossa adoração. Fazemos isso em nome de Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Deus te abençoe. Vamos juntos cultuar ao Senhor.
teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles, diz o Senhor, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Salmo 139, versículo 16, Jeremias 29, versículo 11. Meu lar a ti, o nosso futuro para
Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Meus amados irmãos da Igreja Batista Copa Leme, esse é um momento do culto tão importante, tão singular, quando nós temos a oportunidade de podermos nos achegarmos ao Senhor, levando a Ele as nossas petições. Quero ler o texto de Hebreus, aqui no capítulo 4, que diz: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra nos diz que nós possamos se aproximar sem medo, sem culpa, com confiança, porque Cristo Jesus, o texto vai nos dizer que Ele penetrou nos céus e Ele, ao penetrar nos céus diante de Deus, Ele conquistou para Deus todo aquele que nele crê. Todo aquele que através da sua morte de cruz, na cruz do Calvário, confessa seus pecados, que se arrepende dos seus pecados e recebe o perdão. E nesse momento é uma hora importante, porque nós temos entendimento que nós podemos ser ouvidos pelo Senhor. E que nessa hora Deus possa estar não só ouvindo você, mas abençoando a sua vida. Portanto, ore com confiança. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Deus o abençoe. Graça e paz.
Olá, povo de Deus, a paz para todos. Nos foi dada a missão de falarmos do que Deus tem feito na nossa vida. Só que é uma missão praticamente impossível, porque só tenho 5 minutos e falar do que Deus tem feito na minha vida em 5 minutos eu não consigo. Então, como eu costumo falar que a nossa vida é como um livro feito de capítulos, eu escolhi um capítulo desse livro para contar para vocês, para compartilhar. Eu ainda estava em São Luís, quando a igreja que eu congregava na época convidou o povo dali para falarem de Jesus aos interiores onde a gente tinha familiares. E eu fui uma das primeiras que aceitei logo esse convite e levei os irmãos à casa dos meus avós. E ali foi um trabalho maravilhoso, que nós chegamos ali, nós falávamos de Jesus no café da manhã, nós falávamos de Jesus no almoço, nós falávamos de Jesus no lanche, nós falávamos de Jesus a todo tempo. E aí era um lugar pequeno, não tinha onde a gente fazer culto, que coubesse todo mundo, que a ideia era fazer culto e convidar os vizinhos para que todos participassem. E aí nos foi dado uma ideia de fazermos na igreja católica, uma igreja pequena também, mas era o único lugar que cabia todo mundo. E meu avô saiu de porta em porta, nos vizinhos, convidando todos para assistirem o culto naquele lugar. E todos aceitaram de pronto, né? Quiseram ir, e aquilo foi muito gratificante para a gente, né? E o povo aceitou e foi ali. Mas eu queria os meus avós para Jesus, eu queria que meus avós aceitassem Jesus, e assim, eu achava assim uma missão meio que impossível, porque eles eram muito devotos e gente idosa. Eu falei, ai meu Deus, é muito difícil. Mas aí eu começava, minha avó, para onde minha avó ia, eu ia com ela, e sempre falando do amor de Deus, sempre contando experiências para ela, e de tantas vezes, né, que eu fui com ela, ia e vinha, porque é um lugar muito pequeno, tudo se faz a pé. Então eu estava sempre no pé dela. E uma pergunta que até hoje me emociona muito, é ela me perguntando: minha filha, mas como é que eu faço para aceitar Jesus? Gente, aquilo foi assim uma das melhores frases que eu já ouvi, que nunca esqueci. É claro, né, que eu não ia perder aquela oportunidade. Falei de Jesus, falei como ela faria, e aí ela aceitou Jesus, né, confessou Jesus como Salvador da sua vida, e aquele dia foi tremendo. E nós continuamos, eu lógico que muito mais feliz, muito mais empolgada com aquilo tudo. O meu avô, né, num café da manhã, o meu avô falou assim: gente, eu não sei os outros, mas eu só sei de uma coisa, eu quero aceitar esse Jesus. E ali no café da manhã, o meu avô aceitou Jesus. E aí, irmãos, foi assim, uma maravilha, porque nós fizemos o culto na igreja católica ali, onde o Senhor nos deu, o lugar que o Senhor nos deu para fazer. As pessoas ouviram de Jesus e os meus avós aceitaram Jesus. E é claro que não foi só meus avós que aceitaram Jesus, né? Muita gente naquele lugar aceitou Jesus. E fizemos cultos naquele aí pronto, todo lugar a gente fazia culto debaixo das árvores, a gente fazia culto no café da manhã, a gente fazia culto em todos os lugares. Para concluir, meu avô não sabia ler
mas ele pregava de Jesus naquele lugar. E hoje, né, aquele lugar tem uma igreja construída, tem um povo que adora a Deus naquele lugar. A igreja foi construída em frente à casa da minha avó. Hoje, aquele lugar é um lugar de adoração, um lugar onde o nome do Senhor é exaltado, e eu glorifico a Deus por isso. Obrigada, e o meu tempo acabou. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus que é o rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Deus abençoe e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus que é o rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Deus abençoe e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 49, 16, 55, 9. O Senhor é minha luz e salvação.
Copa Leme. Espero que todos vocês estejam bem, mesmo nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo, que possamos encontrar alegria e satisfação no Senhor. Ele tem sido fiel para conosco. Esse é um momento de grande alegria, quando nós podemos dedicar os nossos bens, a nossa vida no altar do Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós fazemos isso com alegria porque entendemos que damos um pouco do muito que o Senhor tem nos dado dia após dia. E é isso que nós vamos ler em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13 e 14, que diz assim: Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. É nisso que nós acreditamos. Nós temos visto dia após dia o Senhor suprindo as necessidades da nossa igreja. Nossa igreja tem conseguido honrar com os seus compromissos. Nós estamos conseguindo alcançar os nossos irmãos em suas necessidades. Deus, em todo o tempo, tem estado conosco e dando tudo aquilo que é necessário para nós nesse tempo. Que possamos ser fiéis ao nosso Deus. Ele, em todo o tempo, tem sido presente e bondoso, que possamos com nossa vida, com os nossos bens, aquilo que Ele mesmo tem nos dado, nos colocarmos à disposição da sua obra para sermos bênçãos. Vamos orar nesse momento? Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor é bondoso, amoroso, misericordioso, gracioso conosco. Tudo que temos, ó Deus, conseguimos ver que tem vindo das Tuas mãos. E nós somos gratos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Recebe, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa vida como oferta, ó Deus, diante do Teu altar. Que possamos estar em total devoção diante do Senhor, porque o Senhor é merecedor de tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, porque vem das Tuas próprias mãos. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigada. Muito obrigada pelo privilégio de poder contribuir com a obra da Tua casa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E neste momento, enquanto cantamos a música com o nosso ministro, você pode dizimar e ofertar através do seu aplicativo do banco, virtualmente, para que possamos, com alegria, nesse momento, dedicar as nossas ofertas, os nossos dízimos no altar do Senhor. Levanto a minha voz, levanto as mãos,
Olá, queridos e amados irmãos da Igreja Batista em Copa Leme. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui para ministrar a palavra de Deus. A minha oração é que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe toda a liderança da igreja, que Deus abençoe a irmã Margarida, que tem sido uma bênção para a nossa família, para o nosso ministério. Que Deus abençoe todos os irmãos, para que a igreja cada vez mais abençoe as famílias e as famílias cada vez mais abençoem as igrejas. Então a minha oração é que esse mês da família tenha sido uma bênção muito grande para cada pai, para cada mãe, para cada casal, cada filho, para cada membro da família, porque nós temos a certeza de que famílias fortes, com certeza, teremos igrejas fortes. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, e é interessante como nós podemos aprender com a Bíblia a Palavra de Deus. Estamos numa ênfase também sobre Jesus transformando as famílias. Jesus transforma as famílias. E isso é muito bom, levar a sociedade a pensar que só Jesus pode transformar o ser humano, que só Jesus pode transformar as famílias, que só Jesus pode transformar o mundo. Eu quero então me lembrar de um texto que se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 25 em diante. Eu vou ler. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa abençoadora nós podemos ver nesse texto. Estamos pensando sobre a ideia Jesus transforma a família. E aqui nós podemos ver um exemplo de Jesus transformando uma pessoa, de Jesus transformando uma família. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E a Bíblia diz então que Paulo e Silas foram presos. Mas é muito interessante que a Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam e oravam. Que coisa maravilhosa! Só Jesus pode fazer isso. Fazer com que, em meio às dificuldades, às circunstâncias tão adversas, nós tenhamos forças para cantar e orar. Mas eu quero então destacar 4 coisas aqui que eu vejo nesse texto. A primeira lição, o primeiro ensinamento que eu posso ver nesse texto é a seguinte lição: a nossa família deve ser impactada pela nossa conversão. Eu vejo claramente isso aqui nesse texto. A Bíblia diz que o carcereiro aceitou Jesus no seu coração e ele levou essa mensagem de Jesus para dentro da sua casa, e a Bíblia diz que todos foram batizados, e a Bíblia diz também que houve uma alegria naquela casa. Essa é a primeira lição da palavra de Deus.
Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, as pessoas que estão ao nosso redor devem ser impactadas, devem receber também a influência das boas novas do Evangelho. As pessoas que estão ao seu redor estão vendo isso em você? Estão vendo a transformação que Jesus fez na sua vida? Conta-se que uma pessoa, uma senhora, vivia num casamento muito difícil. E o seu marido se converteu. Seu marido, antes da conversão, era um alcoólatra, ele era violento. E então ele se converteu. E alguém perguntou àquela mulher: qual é a sua definição de evangelho? Então ela respondeu: olha, eu não tenho nenhuma definição de evangelho, mas o que eu posso dizer que antes de conhecer o evangelho, o meu marido era um alcoólatra. Antes de conhecer o evangelho, o meu marido era violento. Mas hoje ele é um marido amoroso, um pai de família. Que coisa interessante. O evangelho transforma as pessoas e leva essa transformação para as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente com as pessoas que estão em nossa casa, estão em nossa família. A segunda lição que eu vejo nesse texto é que quando Jesus nos transforma, devemos mostrar mudanças em nossas atitudes. Diz a palavra de Deus de que quando aquele carcereiro aceitou Jesus no seu coração, diz a Bíblia no versículo 33, naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Que coisa interessante. Lavou as feridas deles. É um ato de amor. Antes era um homem violento, um homem que estava ali para fazer crueldade, com certeza. Mas depois da sua conversão, a Bíblia diz que ele se tornou um homem bom, um homem que fez bem a Paulo e a Silas. Então, essa é a mensagem. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, quando Jesus nos transforma, nós devemos demonstrar isso através de atitudes, através das palavras, daquilo que nós fazemos, do nosso comportamento. Então, quando nós somos transformados por Jesus, as pessoas ao nosso redor percebem em nós mudança na maneira de ser. Se isso não acontecer, algo errado está acontecendo, algo preocupante está acontecendo. Vamos nos lembrar de Zaqueu. A Bíblia diz que quando Jesus transformou Zaqueu, ele disse para o próprio Jesus que iria dar metade dos seus bens aos pobres. E ele iria devolver tudo aquilo que tinha fraudado, tudo aquilo que ele tinha roubado, 4 vezes mais. Então veja que coisa interessante. Jesus transforma a nossa vida e a nossa vida deve ter uma outra maneira, um outro estilo de vida, outros comportamentos errados que nós fazíamos antes, que nós tínhamos antes, não devem mais ser praticados, não devem ser mais cultivados. A Bíblia diz então que o carcereiro lavou as feridas deles. A terceira lição que eu vejo nesse texto é que a salvação faz de nossa família ser uma família acolhedora. Quando Jesus transforma uma família, essa família passa a ser uma família acolhedora. Diz a palavra de Deus que todos da sua casa foram batizados. E a Bíblia diz então, os levou para a sua casa. Então, aqui nós encontramos acolhimento. A família do carcereiro abriu as portas para receber Paulo e Silas. Famílias transformadas por Jesus são famílias acolhedoras. São famílias com o coração acolhedor. A questão da hospitalidade, a marca da hospitalidade deve estar presente em famílias transformadas por Jesus. A Bíblia diz então que o carcereiro de Filipos abriu as portas da casa para receber Paulo e Silas. Então, famílias transformadas por Jesus são famílias acolhedoras.
estamos vivendo, com certeza, um tempo que é difícil receber pessoas em nossas casas, devido ao isolamento social, devido à pandemia. Mas o acolhimento não é só no aspecto físico de abrir fisicamente a porta da nossa casa, mas o acolhimento para com o necessitado. Então, a nossa oração é que nossas famílias que foram transformadas por Jesus sejam cada vez mais famílias acolhedoras. E a quarta lição que eu encontro nesse texto aqui é que a salvação, quando Jesus transforma a nossa vida, o ambiente em nossa família também se transforma. A Bíblia diz que serviu-lhe uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então veja que a alegria inundou aquele lar, a alegria inundou aquela família. O contentamento, o gozo, o regozijo, o riso, a alegria, a euforia estavam presentes naquela casa, naquela família. Então, quando Jesus transforma a nossa família, o ambiente familiar, o ambiente da nossa família também se transforma, porque a Bíblia diz que todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando nós cremos em Deus, a alegria de Deus inunda o nosso coração e dos nossos familiares e da nossa família. Então, famílias transformadas por Jesus, nós encontramos aqui nesse texto um exemplo. O carcereiro de Filipos. Quando ele aceitou Jesus no seu coração, quando ele foi transformado por Jesus, houve um impacto na sua família. Toda a sua família foi batizada. Quando Jesus nos transforma, nós devemos demonstrar com atitudes práticas essa transformação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É o que diz a palavra de Deus. Quando Jesus transforma uma vida, transforma também a vida da família, e essa família passa a ser cada vez mais uma família acolhedora. A Bíblia diz que os levou para a sua casa. O acolhimento presente na família do carcereiro de Filipos. E por último, quando Jesus transforma uma vida, transforma uma família, com certeza aquela família passa a experimentar a alegria de Deus. Há momentos de tristeza, há momentos de dificuldades, mas a alegria de Deus está presente na família. Que Deus abençoe as famílias da Igreja Batista em Copaleme. Que Deus abençoe as nossas famílias, para que as nossas famílias demonstrem para o mundo aquilo que aconteceu na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, a transformação operada por Jesus. Jesus transforma a família. Que Jesus transforme o seu coração, que Jesus transforme o seu casamento, que Jesus transforme a sua família, como transformou o carcereiro e toda a sua família. Que Deus nos abençoe. Amém. All
Queridos, chegamos ao final da nossa celebração, chegamos ao final das celebrações do mês de maio, mês da família, e louvamos a Deus por tudo que Ele fez por nós neste tempo. Agradecemos por cada vida que participou, por cada pregador que trouxe uma palavra da parte do nosso Deus, por cada irmão, por cada irmã de Copa Leme que participou, que comprou as nossas ideias, que embarcou nessa jornada tão alegre, tão feliz no mês da família. Mas vamos continuar, meus irmãos. O mês se encerra, mas nós vamos continuar lutando por nossas casas, por nossas famílias, por nossos amigos. Que fique no seu coração cada testemunho que foi dado pelos nossos irmãos, cada palavra que você ouviu da parte de Deus. Que fique no teu coração as devocionais que foram colocadas diariamente para você. Jesus transforma minha família. Que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para que Ele nos transforme cada vez mais e através de nós outras vidas sejam impactadas e transformadas. Quero te encorajar a perseverar na presença do nosso Deus. A Igreja Batista Copa Leme está viva, como vivo está o nosso Senhor Jesus. Sigamos em frente. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por esse mês da família. Muito obrigada, Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que transforma as nossas vidas, que transforma as nossas famílias. Deus, continua agindo em nosso meio. Senhor, que sejamos instrumentos em Tuas mãos, usados pelo Senhor para realizar a Tua obra. Continua, Deus, agindo em nós e através de nós. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, cada amigo querido que tem, ó Deus, através da Igreja Batista Copa Leme, ouvido a Tua palavra. Que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Obrigada por cada pregador. Obrigada por cada irmão que testemunhou do Teu poder. E agora, Deus, que o Teu amor, Deus Pai, que a Tua graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações, doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, esteja com cada casa, com cada família reunida, com a Tua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Deus te abençoe. Grande abraço para cada um de vocês.